vamos pensar juntos. Se não tem remédio nem vacina, só tem uma saída. Uma, não tem duas. É o isolamento social radical. Por quê? Porque ele tem uma característica diferente da gripe H1N1, da influenza, da gripe espanhola no passado, que é a velocidade selvagem com que ele se propaga. E por conta das loucuras do Bolsonaro, o Brasil já é o país no mundo em que o coronavírus adaptou-se para ser mais veloz ainda do que em qualquer outro lugar do mundo. Aqui, cada pessoa infectada está infectando 2,8 pessoas, ou seja, cada infectado contamina 3. Então só tem uma saída, o isolamento social radical. E o isolamento social radical provoca um colapso na economia. Isso nos obriga, raciocinando juntos, a financiar esse isolamento radical, pessoas e empresas. Isso é uma obviedade, percebe? Que o mundo inteiro está fazendo, e a gente tem que, no Brasil, pedir às pessoas para raciocinarem. E o isolamento é necessário por quê? Porque nós não temos estrutura na saúde, nem pública, nem privada. Atenção, Barão, que acha que tem um plano de saúde ricão e que vai bater numa UTI de rico. Acabou o leito de UTI particular também. Não tem leito de UTI particular mais em Fortaleza, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, não tem mais. Tem um hospital privado do Rio de Janeiro, e o dono me falou, ele vendo a minha luta para tentar ajudar o povo a pensar pela sua própria cabeça, que tem 30 leitos de UTI prontos com as máquinas, é privado, e não tem gente. O Brasil não tem respiradores, o Brasil não tem monitores para UTI, e tratamento semi-intensivo e intensivo. Né? O Brasil, deixa eu dizer para vocês, se apenas 10 de cada 100, não, 10 de cada 100, vamos lá, vamos fazer um raciocínio aqui. Se 10 de cada 100 brasileiros se contaminarem, nós somos um país de 208 milhões de habitantes, o que significa que nós vamos ter 20 milhões e 800 mil brasileiros contaminados. Todo mundo está dizendo que enquanto não fizer 70% de contaminação, não acaba a curva de epidemia. Eu estou falando um raciocínio para a gente pensar junto. Se cada 10 em 100 se contaminarem, nós temos 20 milhões e 800 mil brasileiros contaminados. Hoje nós estamos com 115 mil. E, evidentemente, isso tudo é falso. Nós estamos navegando no escuro. Nós somos o país que menos testa no mundo. Nós não sabemos aonde está a Covid. Mais de 1000% é o registro de enterro com gente com causa indeterminada comparado com o mesmo período. Ou seja, é o Covid. Os especialistas falam aí na USP que pode ser de 10 a 12 vezes maior o número. Se nós temos quase 9 mil pessoas, e eu não tenho o número de hoje à noite, porque estão atrasando, se nós tivermos 9 mil pessoas e teremos 9 mil, 10 vezes dá 90 mil. Dá 90 mil brasileiros que já teriam morrido hoje. Porque o que nós estamos publicando é uma informação de 2 semanas atrás. Portanto, frear a velocidade de contaminação é a única saída. E isso nos leva a outro. Isso paralisa a economia. Não tem que ter dubiedade nisso. Isso paralisa a economia. Então, o governo, e ninguém mais tem capacidade para fazer isso, tem que indenizar isso. Como é que faz essa indenização? Com R$200, que era a proposta do Bolsonaro, Guedes, não é razoável. Nós forçamos a mão, conseguimos levar para R$600 3 meses. Ora, isso vai passar para setembro. Então, o que devíamos fazer? Pegar os 3 vezes 6, 18, e pagar R$1.800 para todo mundo ontem. O que o governo está fazendo? Obrigando o nosso povo a ir para filas da porta das agências da Caixa Econômica na nação inteira. O governo brasileiro do senhor Bolsonaro virou o maior vetor de infecção, chamando o povo pela miséria, pela humilhação, exigindo que mãe de família miserável, pobre, que não tem dinheiro para comer, faça na Receita Federal um CPF do recém-nascido. Quando você devia fazer, como isso é para atingir 70 milhões de pessoas, você devia fazer o inverso. Chama todo mundo para receber e bota lá na lei que quem for apanhado em fraude vai devolver 10 vezes o valor e vai para a cadeia por 10 anos. E aí você trata todo mundo a sério, faz o dinheiro chegar a R$1.800 para a pessoa poder ficar em casa. Aí eu posso dizer para a pessoa, fique em casa, né? Senão o camarada não vai poder ficar. E eu tenho que ajudar as empresas. E como é que eu faço para ajudar as empresas? Eu tenho que estabelecer um caminho de crédito capital de giro a custo zero. O governo brasileiro é o único governo do mundo que está com a taxa Selic a 3%, a taxa básica de juros da economia. Nós tínhamos que zerar isso
e fazer o dinheiro chegar para as empresas sem intermediação do setor financeiro privado, que está usando a pandemia, Thomas. O sistema financeiro brasileiro está usando a pandemia para ganhar dinheiro. Nas costas da tragédia do povo brasileiro, o governo deu 1 trilhão e 200 bilhões de reais de expansão de liquidez, eles aumentaram a taxa de juros e retraíram o crédito. De cada 10 empresas, 9 não conseguem acessar o dinheiro que o governo expandiu para elas. Então, o que tem que fazer? Fazer o Banco Central, ele mesmo, via Banco do Brasil, bancos públicos, fazer esse dinheiro chegar a custo de capital, a valor contemporâneo, ou seja, não é para dar o dinheiro, é emprestar e fazer o subsídio no prazo. E isso é o que o mundo inteiro está fazendo. Não estou inventando nada. O Brasil precisa fazer. Tem dinheiro para isso? Eu não paro nisso. Não é dizer só porque eu sou da oposição. Eu estudo o dinheiro. Então, tem sim. Hoje, o Brasil tem 1 trilhão 355 bilhões de reais no Caixa Único do Tesouro Nacional. Sim, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Hoje, o governo tem como se fosse uma espécie de cofre, um saldo no banco, 1 trilhão 355 bilhões de reais, que estão constrangidos de serem aplicados por duas maluquices. Uma, vinculações a fundos que não são aplicados, alguns há mais de 10 anos, mas é o dinheiro que está lá, não pode ser usado para outra coisa, a não ser, com uma lei nova ou uma liminar do judiciário, usar para enfrentar a pandemia que está aí. Mas 150 bilhões já estão livres. Não precisa lei nenhuma, nem liminar nenhuma, já estão livres aí e são suficientes para fazer essa primeira etapa de fazer R$ 1.800 chegar para todo mundo, para não ter 3 viagens na Caixa Econômica, toda essa burocracia e pedir ao povo radicalizar a pandemia. Se a gente conseguisse um isolamento radical de 30 dias, é a forma de abreviar a crise econômica também. Esses imbecis, genocidas, não percebem isso. Tudo que a gente descontaminar e descomprimir agora, na ideia vã de atender empresário, porque o empresário vai no carrão dele, vai no helicóptero, mas o povão vai entupido dentro de trem, dentro de ônibus, um cuspindo na cara do outro. Isso é que essa elite safada do Brasil, não é, genocida, assassina, foi fazer na porta do Supremo Tribunal Federal hoje, junto com o Bolsonaro, pressionar para isso. Eles vão para o trabalho de helicóptero, ou nem vão, ficam falando de lá pelo telefone, e o povão vai ter que se espremer em ônibus, em trem, espirrando um na cara do outro, passando a mão na cara um do outro, para morrer todo mundo, para poder eles ganharem dinheiro. Isso é o que vai nos predispor para um grande debate para o dia seguinte. E na questão do crédito, o Brasil tem duas fontes muito importantes. O fundo do Banco Central e a capacidade do Banco Central expandir a dívida pública, o Tesouro Nacional via Banco Central. Se nós expandirmos a dívida pública 7 pontos percentuais do PIB, nós teremos o dinheiro suficiente. E se usarmos uma parte das reservas cambiais para transformar num fundo soberano e emprestar dinheiro a juros zero, a taxa de câmbio está lá em cima, quase R$6, bateu em 5,80 hoje, 5,83. Portanto, ela está numa máxima de alta. O risco cambial é para baixo. Portanto, você pode financiar empresas, tirando elas do garrote vil, né, tirando elas do enforcamento, da faca no pescoço do sistema financeiro privado brasileiro. Isso tem que ser indenizado na frente. Então, quando a gente expande a dívida, a gente não quer dizer que a gente não vai pagar. E eu proponho que você resolva essa expansão da dívida tomando 3 providências agora. Uma, implantar o imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a pequena Estônia não cobram. Eu, Ciro Gomes, ministro da Fazenda, cobrei, Fernando Henrique revogou e o Lula manteve revogado. Então, só o Brasil e a Estônia não cobram. Os bancos tiveram 59 bilhões de reais de lucro. Ano passado não pagaram um centavo de distribuição de lucros e dividendos, enquanto o trabalhador de classe média paga 27,5% de imposto de renda na fonte. Sabe? Não tem cabimento isso. Então, essa é a primeira providência. A segunda é fazer um pente fino nas renúncias fiscais, que eu estimo esse ano, com toda a queda, ainda vão ser 250 bilhões de reais. Se você cortar 20% disso, dá 50 bi. E cortar 20% é moleza. Eu faria isso aí em cima da perna sem muita dificuldade se eu tivesse tido a honra de ser presidente do Brasil, como eu pretendi. Depois você tem um tributo sobre grandes patrimônios. Acima de 20 milhões de reais, o meu cálculo, acima de 20 milhões de reais, você cobrando 0,5% a 1%, você arrecadaria no Brasil algo ao redor de 80 bilhões de reais. Então, 80 com 50 dá 130 e aquele outro daria mais 70. Você está falando em 200 bilhões de reais por ano. Só com essas providências
em linha com as melhores práticas internacionais, o que é suficiente para, num prazo médio, indenizar esse galope da dívida brasileira e lastrear uma retomada do desenvolvimento, puxando o investimento público, reestruturando o passivo das empresas e reestruturando o nome das pessoas no SPC. Você precisa de 25 bilhões de reais de empréstimo para limpar o nome de 63 milhões de brasileiros que estão hoje todo dia recebendo uma ligação de um telefone sem ninguém saber quem é. Meu irmão, venha para cá pagar, senão nós vamos tomar sua geladeira. E humilhado todo mundo aí. Quando a gente faz aqui em Fortaleza esse apoio, a gente consegue desconto de 90%. Isso tudo está na mão fazer. Agora, isso tem um problema de natureza ideológica. Isso é o seguinte, vai ter uma conta, a conta é relativamente salgada, mas a gente tem de onde cobrar, dos barões, dos ricos. E o problema qual é? Eles são os donos da mídia. Eles são os donos do financiamento espúrio de campanhas, inclusive desses movimentos clandestinos de renovação política. E eles estão furiosos com o Bolsonaro e vão inventar um Bolsonaro sem o bolsonarismo boçal. Já vão oferecer aí um Luciano Huck, um Moro, já está tudo aí sendo testado para ver quem é que vai dar no couro para manter essa agenda estúpida. Ora, mas nós aqui votamos, então viva, vai dar certo.